Salve, fellas! Vamos conversar sobre esse Monday Night Raw do dia 31 de março de 2025. A gente começa com o nosso querido John Cena. Já virou costume começar com o nosso querido John Cena abrindo o show, falando sobre... desabafando sobre a vida. A gente virou a terapia do senhor John Cena. Mas antes que ele consiga falar qualquer coisa, ele é interrompido pelo Cody Rhodes. E o Cody, ele chega e ele dá uma de Eminem no final do 8 Mile, né? Ele chega e fala, olha, ele se mata, né? Ele aponta todas as fraquezas dele mesmo. Ele chega e fala pro Cena, olha, antes de você me destruir no microfone, deixa eu te dar uma lista de coisas que as pessoas usam pra me zoar. Eu sou uma pessoa bem zoável em geral, o que é engraçado. Primeiro ele começa falando, é que meio que eu tenho a língua presa, né? E aí eu gostei, representatividade do clube da língua presa. Obrigado, Cody Rhodes. E aí ele falou, deixa eu falar uma palavra com S agora. E ele solta o Stardust, né? Eu gostei como ele incorporou o Stardust. Então, obviamente que se ele ia fazer uma lista das coisas pelas quais dá pra zoar, obviamente ele ia falar do Stardust em algum ponto, mas eu gostei como não foi um ponto focal, assim. Ele só falou um pouco... Ele conectou com o negócio da língua presa, mas não chegou a falar muito do Stardust. Ele fala que da tatuagem dele, que quando ele fez eu achei ridícula também. Hoje em dia eu nem vejo muito, whatever. Eu acho que isso só mostra como o Cody é uma pessoa que não é muito self-aware às vezes. E ele fala, ele fala o seguinte, o que é interessante, ele fala, me mandaram embora da empresa que eu criei. Cara, eu acho que dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente não tá sabendo o que realmente rolou na AEW pro Cody ir embora. Porque ele pode dar a história oficial de que, eu fui pra ganhar o WWE Championship, eu fui pra ganhar o título que meu pai nunca ganhou, e eu queria, né, acabar essa história, eu queria ganhar esse título. Ele já falou no documentário, daquele produzido pela WWE, eu acho que há um ano atrás, há 2 anos atrás, que ele saiu da AEW por um problema pessoal, mas não foi por dinheiro, não foi, enfim. Tinha aqueles reportes dele brigando com os Young Bucks, enfim. Acho que talvez algum dia a gente vai ter mais clareza nessa história. O que parece ter sido é que o Cody, ele não saiu por livre e espontânea vontade. Talvez ele se sentiu pressionado a sair, né? Mas enfim, algum dia a gente vai saber o que realmente rolou ali. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito surpreso, cara, porque pra mim o Cody era tipo o Mr. AEW, né? Ele era o cara da cena independente, é, que criou a segunda maior empresa do país. Então, pra mim ele era a cara da AEW, né? Mas enfim, isso tá um vídeo inteiro e a gente não sabe muito bem o que rolou até agora. Como a gente não sabe muita coisa que rolou na AEW, né, em geral, né? Teve a briga no All Out, teve coisas com CM Punk, enfim. Aí... Enfim. Aí ele fala pro John Cena, você mentiu ao público, né? Ele fala, John Cena, você vem e diz que você nunca gostou da gente, que você esteve num relacionamento tóxico por 20 anos. Você tem mentido. Fale pro povo a verdade. Eu gostei, cara, disso, porque é um sentimento meu também. Depois eu entro mais nesse assunto, mas eu não consigo pensar que realmente nosso relacionamento com o John Cena, ele foi tão mentiroso por tanto tempo, né? Aí o Cena, ele vem e fala, eu vou te enterrar, porque ele é muito bom no microfone, cara. E aí eu gosto, aliás, antes disso, tem um detalhe. O Cody, ele fala pro John Cena, por quê? Me fala a verdade. E a expressão do John Cena, ela muda muito sutilmente, mas ela muda. Ela vai daquele
daquela cara de puta que ele tá fazendo pra uma cara de tristeza mesmo. E eu gostei, velho. Como é bom ter um ator no papel. Aí o John Cena fala, cara, eu enterro gente medíocre. Eu enterro mediocridade. Como você, né? Você convenceu todo mundo de que você é um campeão razoável, reconhecível, legitimado. Mas eu que criei essa empresa, né? Eu construo impérios bilionários. Essa empresa ela foi criada na minha imagem e nas minhas costas. Então, interessante. E aí ele fala dessa questão mesmo da empresa ter sido criada no nome dele, e como o Cody é um cara medíocre, e como a WWE ela caiu por conta de ter o Cody como uma das suas principais figuras. Mas, caras, eu sei que um heel, ele não tem que necessariamente falar a verdade, porque você olha pro cara e você pode falar, você está maluco, você tá falando de um discurso ridículo, e eu não tenho que ver verdade no discurso do heel. Mas parece, é muito difícil engolir isso, porque a WWE nesse momento, ela tá passando por um boom criativo e financeiro muito grande, em proporções maiores do que se viu na época do John Cena. Porque o que se viu na época do John Cena, na PG Era, tá bom, era a WWE crescendo financeiramente muito, porque a ideia de criar um produto mais voltado a crianças, inerentemente, ela tende a ser mais lucrativa, mas criativamente é um período reconhecido como um dos piorzinhos, um dos piores. A gente só tem um momento de um pouco de maior crescimento, de melhora criativa lá a partir de 2014, quando começar a puxar mais figuras mais da cena independente, um Daniel Bryan da vida, um Seth Rollins da vida, o Shield em geral, né? O Roman Reigns não é da cena independente, mas é uma cara nova. Então é meio difícil comprar essa narrativa do John Cena de que nesse momento agora que o Cody está no topo, a empresa vem sofrendo, porque parece ser justamente o contrário. Mas Aí o Cody, o Cena fala, você foi escolhido pela corporação, você não tem legitimidade. Aí o Cody obviamente fala, pô, quem é você para falar de ser escolhido pela corporação? Né? Você é o cara que foi escolhido pelo cara. Inclusive o cara do qual a gente não fala mais. Gostei muito desse chute, assim. Gostei muito. E não foi a corporação que me escolheu, foram eles, foi o público, né? Fomos nós. E aí o, o Cody termina falando, olha, você pode dizer que eu não tenho legitimidade, mas eles nunca disseram que eu não conseguia lutar, né? Eles nunca cantaram o You Can't Wrestle pra mim, o que é uma adaga, porque o Cena, ele foi muito contestado no ringue, quando teve aquele mega push. Hoje em dia acho que não se fala mais disso, e isso deixou o Cena putaço da vida. Isso deixou o Cena putaço da vida, ele vai dar um chip shot, Cody desvia, Crossroads nele. Então a primeira altercação física entre os dois, né? Depois do ataque. Cara, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da real motivação do John Cena, que é algo que me vem incomodando um pouco ultimamente. Ultimamente não, desde que a gente teve a explicação. Porque é muito difícil comprar a narrativa de que ele nunca lutou por nós. Você vai me dizer que naquela luta contra o Brock Lesnar, no Extreme Rules de 2011, 2012,
Você não lutou por mim? Sabe, uma luta fodida pra você, você não lutou por mim? A própria luta contra o Brock Lesnar no SummerSlam de 2014, você não lutou por mim? Sabe? Ou inúmeros exemplos. É muito esquisito comprar essa narrativa, porque é como se você tivesse num relacionamento de 10, 20 anos, e aí a pessoa chega pra você e fala, olha, é que eu nunca te amei. Eu nunca te amei. Difícil comprar isso, porque pode ser que você não me ame agora. Eu consigo atestar a veracidade dessa sua fala. Pode ser que você não me ame agora. Mas e todos os momentos que nós compartilhamos, eles também foram irreais? Não foram legítimos? Não tinha sentimento ali? O que eu tô querendo perguntar pro John Cena é se ele realmente nunca nos amou. Porque é difícil comprar essa narrativa. E eu acho que o Cody ele toca um pouco nesse assunto quando ele fala o motivo real. Que você se decepcionou com a gente. Eu consigo comprar mais essa narrativa. Por quê? Porque você não ganha uma luta há mais de 2.000 dias, sei lá qual que é a cifra exata. Porque você não é campeão há 7 anos. O último reinado do John Cena, que foi aquele reinado de 2 semanas que ele perdeu no Elimination Chamber. Fala a real, John Cena. O que te perturba tanto? Porque eu não consigo comprar essa narrativa de que você nunca gostou da gente. Enfim, muito boa essa field. Eu acho que tem tanta lenha pra queimar ainda. E a gente não passa nem na primeira luta. O Cena ele não tá mais confirmado para nenhuma aparição em shows semanais até a WrestleMania. O que me preocupa muito. De novo, a gente tá numa situação parecida há uma semana atrás. Ou 2. Eu não gostaria de ver o Cody segurando essa field sozinho. Eu acho que perderia muita qualidade. E esse é um dos aspectos que vem me preocupando em relação a WrestleMania, porque eu tô sentindo um pouco que a WrestleMania ela tá muito dependente dos dois main events, né? Da Triple Threat, né? Punk, Reigns e Rollins. E dessa feud entre o Cena e o Cody. E se o Cena não aparece mais, essa Road to WrestleMania vai ficar meio capenga. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso. Vem me preocupando muito, porque eu tô sentindo que as rivalidades do mid-card, elas não estão levando a algo super interessante. Elas estão levando a programação que eu esperaria, assim, pra ver no meio do ano. Não no pay-per-view mais importante do ano, sabe? Mas enfim, isso não é um vídeo inteiro. Depois a gente teve nossa primeira luta, o New Day. Vence o Tyler Bate e o Pete Dunne, o novo time, New Catch Republic. Gostei muito, a gente tá na Inglaterra, então eles receberam um pop. Gostei da luta, uma luta pareceu meio Pro Wrestling Guerrilla, né? Essa dinâmica meio bola, se você já assistiu esses eventos, bem rápido, assim. Mas o New Day, ele leva a vitória. Não esperava, mas acho que talvez seja a decisão certa, porque acho que o New Day precisava de mais legitimidade. Aí temos um segmento básico entre os Usos, no qual o Jimmy diz que ele vai ganhar. E a gente tem a nossa primeira luta anunciada na noite, anunciada anteriormente. O Gunther, ele vence o Jimmy Uso. É uma luta onde o Jimmy ele tem umas maratonas de ofensa, mas ela é mais dominada pelo Gunther. E tanto é que o Gunther ele tem a luta vencida umas 3 vezes, mas ele se recusa a fazer o pinfall. Eventualmente acaba fazendo, e depois a gente tem um ataque brutal do Gunther no Jimmy. Ele prende o Jay nas cordas com umas algemas e ele brutaliza o Jimmy, assim, é sangue pra tudo quanto é lado, assim, foi bem violento o negócio, assim, foi interessante. É uma maneira de tentar colocar hit nessa rivalidade, né? E eu acho que apesar do visual ele ser muito impactante de ver o Gunther todo banhado no sangue do Jimmy, eu ainda sinto que essa luta, mano, ela precisa de uma estipulação, ela precisa de alguma coisa, cara. Porque tá difícil ligar pra essa rivalidade, tá difícil ligar pra esse título. Tá difícil, sabe? A gente tem 2 fields que estão carregando os dois shows. A primeira é o Cody e Cena no Raw e a Triple Threat do SmackDown. Essas outras fields, elas precisam de mais coisa, cara. Enfim.
Depois a gente tem um segmento do Finn e do Judgment Day. O Finn basicamente dizendo que ele quer competir pelo IC Championship. A gente tem uma luta tag team, Judgment Day, representado pelo Finn e pelo Dominic Mysterio, contra o Braun Breaker e o Penta. Né, tem aquela tensão entre o Finn e o Dom, mas isso foi usado na luta, mas eles estão trabalhando bem. Então, tipo, nessa etapa de reconciliação. Mas será que vão se reconciliar? Teve um spot muito legal. O Braun Breaker fez um suplex duplo do Finn no Dom, foi uma loucura. E a luta termina com o Braun fazendo um Spear sem querer no Penta, o que dá margem para o Finn fazer um pinfall no Penta. Então é a primeira derrota do Penta na WWE, pelo menos não foi numa singles match, mas foi numa tag team match. Depois a gente vê um segmento do próprio Judgment Day, com o Finn dizendo, sou foda, sou maioral, eu venci essa luta e eu vou pedir uma outra chance ao título pro Adam Pearce, pelo IC Championship. E a Liv Morgan querendo picuinha. A Liv Morgan falando, porra, Dominic, você foi tão importante nessa vitória quanto o Finn. Por que você não vai atrás de uma chance ao Intercontinental? E a Liv disse que vai lá falar com Adam Pearce. Então, de novo, tensão no Judgment Day. Tensão no Judgment Day. A gente teve um segmento rápido do Chad Gable falando do grande americano. E aí foi anunciado que o grande americano ele vai lutar no Raw da semana que vem em Minneapolis. Que na verdade é a casa do Chad Gable. O Chad Gable fica puto, enfim. Eu gosto muito dessa história. Vamos ver onde dá. A gente teve um confronto entre o AJ Styles e o Logan Paul. Cara, muito hit pro Logan Paul. Inacreditável, assim. As reações que esse cara tem são nucleares, velho. E hoje eu sinto que ele nem trabalhou muito por essas reações. Foi só a aura dele. Vai dizer que você não odeia o Logan Paul. É muito bom. Teve uma altercação física. Eu acho engraçado que o Pat McAfee falou que o AJ Styles do Bullet Club voltou. Cara, é engraçado. O Pat McAfee, assim, ele tem liberdade pra falar umas coisas. Eu não senti isso. Eu não senti a volta do AJ Styles do Bullet Club, porque aquele AJ Styles é muito específico daquele contexto. Não acho. AJ Styles da WWE, ele é uma outra figura, né? Depois a gente tem o nosso main event, Io Sky defendendo o Women's World Championship contra a Rhea Ripley, com a Bianca Belair como juíza especial, né? Special Guest Referee. E aí a gente tem uma luta que muito boa, superou minhas expectativas. A Bianca, ela vê ilegalidades dos dois lados, ela vê ilegalidades tanto da Io quanto da Rhea, e ela não dá disqualification para nenhum dos dois, ela não quer ver essa luta acabando com desqualificação, ela dá margem, mas ela separa. E a Rhea, ela sente que ela tá sendo tratada de forma mais violenta que a Io, o que eu acho que não é muito verdade. Alguns spots legais, né? Teve um counter de um crossbody da Io, que a Io fez na Rhea e a Rhea fez um reversal bem legal. E é o seguinte, o que acontece? Tanto a Io quanto a Rhea acabam atingindo a Bianca em alguns momentos. Enfim, a regra oficial é de que se você atacar o juiz, é desqualificação e vitória para outro cara, né? Só que a Bianca não quer ver essa luta terminando em desqualificação, então ela releva muita coisa. Até o momento que não tem como relevar e ela termina acabando a luta com um resultado de desqualificação dupla. A Rhea Ripley fica puta da vida e começa a atacar a Bianca.
E a gente depois tem um Moonsault da Io Sky, tanto na Rhea quanto na Bianca, que é insano. Ela aparece do nada, assim, ela é uma estrela cadente, assim, ela aparece do nada e se joga em cima das duas. E termina com essa brawl entre as três mulheres. Eu acho que isso aqui deve levar aqui a uma triple threat, né? Imagino com esse resultado não definitivo. E de novo, ok, rivalidade legal. Não sou muito investido em nenhum desses três personagens. Eu gostava muito da Io em um momento, mas não sei. Eu tenho algo aí que me pega que eu não sei muito exatamente o que é. Acho que não é o fato da Io ser face, eu gosto dela face, mas eu acho que não sei. Eu acho que eu preciso. Essa outra precisa ser muito boa pra vender a rivalidade, eu sinto. De novo, a gente tem o Monday Night Raw, que apesar de não ser ruim, eu sinto que ele é muito dependente dos segmentos do Cena e do Cody, que ocupam a maior parte do show. Eles têm durado aí uma meia hora, pra menos, num show que é de 2 horas. Então é difícil justificar o resto do show, assim, porque, eu não sei, essas outras rivalidades não estão me pegando muito, cara. Então acho que eu vou dar de novo um 3 de 5 pra esse Raw. Muito puxado pelo segmento do Cena. E é isso. Acho que a gente precisa de pelo menos mais uma rivalidade muito forte no Raw pra justificar essa Road to WrestleMania, sabe? Enfim. É isso. Eu tô meio preocupado pela WrestleMania, sinceramente, porque acho que a força do main event, dos dois main events, ela tá ofuscando o resto dos shows. A gente tá achando que esse negócio tá melhor do que realmente tá, o que me preocupa. Mas enfim, a gente tem aí 2 semanas, mais de 2 semanas pra retificar isso, e eu quero muito ver algo um pouco mais bombástico que me chame a atenção pra WrestleMania em si. Enfim, é isso. Esse foi o Monday Night Raw. Hoje tem SmackDown. Eu não sei se eu vou ver ao vivo, mas eu vou tentar trazer o review amanhã. Obrigado. Até mais.